Eu tenho uma opinião bem peculiar sobre goleiros em seleções. Honestamente, eu não entendi por que o Bento não foi o titular da seleção brasileira, pelo menos no jogo contra os Estados Unidos. A gente viu o Alisson sendo o titular contra o México e aí pensamos, bom, se foi o time reserva, a gente vai ter o Bento, né, como titular contra os Estados Unidos. Não aconteceu. Alisson fez até boas defesas no segundo tempo, sendo justo, mas a gente sabe que ficou meio defensável a cobrança de falta feita pelo Pulisic, que empatou o jogo, né, e que selou o placar final dessa partida contra a seleção norte-americana. Bola no canto do Alisson, enquanto a barreira protegia o outro. E o Alisson acabou aceitando. Eu acho que esse momento tem que ser o do Bento. E, sinceramente, até por aspecto meritocrático, Bento foi muito bem, agarrou muitíssimo bem contra Espanha e Inglaterra. Então, eu acho que ele merecia, né, uma oportunidade de sequência. O Alisson agarrou contra o México, Bento agarra contra os Estados Unidos. E assim, cara, como eu já disse no começo do vídeo, eu tenho uma opinião bem peculiar. É papo de bar mesmo, tá? Sobre goleiros em seleções. Você pega o exemplo do próprio Alisson. Até o Ederson, né, que também frequentemente é convocado nos últimos anos. Cara, são goleiros de Premier League, goleiros do Liverpool, um dos melhores times do mundo, Manchester City, campeões de Champions, campeão de campeonato inglês. Assim, a carreira do Alisson dispensa comentários. Suas atuações, né, em partidas, né, lineares, né, em temporadas de maneira regular, não tem muito o que falar do Alisson, sabe, da carreira dele. Mas a gente tá falando de seleção. Quer que eu cite um exemplo aqui muito claro? Se você chegar para qualquer especialista em futebol europeu, especialista em campeonato inglês, preparadores de goleiro de um modo geral, que goleiro é mais completo? Alisson, Ederson ou Dibu Martínez? Eu acho que a maioria esmagadora vai dizer que o Alisson é um goleiro mais completo. É um goleiro que tem mais recursos, é um goleiro que ele joga com os pés, é um goleiro que fica melhor colocado, é um cara com uma melhor reposição. Ederson, a mesma coisa. Mas Dibu Martínez é aquele goleiro milagreiro. É aquele goleiro que ele tem no reflexo, no condicionamento, para pegar bolas difíceis e impensáveis de se pegar. Essas são as grandes valências desses goleiros ditos, na minha opinião, ideais para seleções. Vamos lá para trás? Eu vou pegar o exemplo da seleção brasileira. Se você pegar o histórico, né, o Dida foi um goleiro com uma carreira internacional mais brilhante, por exemplo, do que o Marcos do Palmeiras. Quem é que foi o goleiro que foi responsável por vários milagres da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2020, na Copa do Mundo de 2002? Marcos. Um goleiro que está acostumado, inclusive, estava acostumado a jogar numa equipe em que ele precisava o tempo inteiro ser um milagreiro. Assim como o Dibu Martínez precisa ser, muitas vezes, pelo Aston Villa, Bento pelo Atlético Paranaense, o Jefferson era pelo Botafogo, o Fábio no Cruzeiro, o Cássio no Corinthians, e assim vai. Antes da Copa do Mundo, o Dibu Martínez não era colocado numa primeira prateleira de melhores goleiros do mundo. Então é óbvio que a gente tem que respeitar a trajetória de goleiros, né, na Europa, como o Alisson, Ederson. Mas pra mim, goleiro de seleção, goleiro que agarra competição curta, Copa do Mundo, mata-mata, tem que ser aquele cara, principalmente, né, em equipes grandes, que quando a bola chegar, meu parceiro, caldo engrossar, que vier aquele chute perigosíssimo, o cara tem que estar preparado. E o cara tem que fazer o milagre, embora ele não seja o goleiro mais completo do mundo. Essa é uma tese maluca da minha cabeça e eu quero saber se vocês concordam ou não.